Pegue fotos antigas e fique vendo, e você vai ver que o tempo passou e muita coisa mudou. É assim ou não é? Então tem um filme lá que eu estava olhando, o nome do filme é E o Vento Levou. Já ouviram falar nesse filme? O Vento Levou, preto e branco. O filme é lindo, né? E agora eles tem uma febre agora no YouTube chamada, vocês já ouviram falar 4K? 4K, é isso. Televisão 4K, imagem 4K, até a transmissão de futebol 4K. Já ouviram falar? É uma febre. Então no YouTube, aqueles filmes antigos que você nem via direito a imagem, que estava tremendo ou cinza, estava tudo em 4K. Se você pegar, você vai ver em 4K. Você não precisa. Você pode botar lá 4K, que vai ter filme antigo em 4K, que você diz assim, meu Deus, a imagem perfeita, o som perfeito, como se fosse aquela época mesmo. E alguns, eles conseguiram colocar até a cor. Tem O Vento Levou agora, colorido. Que coisa, né? Mas mesmo sendo colorido, mesmo em 4K, você percebe que passou, que o tempo passou. Você percebe, na primeira imagem que o filme mostra, você vê assim, o carro era diferente. A iluminação era diferente. As músicas, o som da rua era diferente. Parecia que tinha uma certa calma no ar. Hoje parece que nós estamos tudo avexados. Assim, não é? Nós estamos num vexame absurdo. Nós estamos numa pressa absurda. Hoje a gente pede um negócio na Amazon. Eu peço na Amazon muita coisa, às vezes assim, coisas, livros, né? A Amazon, 7 dias, 5 dias o negócio está em casa. 5 dias. Gente, quando a Amazon demora 15 dias, a gente já está doido. Meu Deus, demorou. Vamos ver aí o que foi que aconteceu, que demorou 15 dias. É assim, Tata? Tata que cuida desse negócio, né? É ligeiro. No instante está lá a mercadoria, você pede, já está entregue. Antigamente, você colocava uma carta no correio, uma carta. Para ela chegar lá, levava um mês. Quando chegava com um mês, Douglas, você dizia, que coisa, a carta já chegou com um mês. Um mês, né? Carta para chegar com 15 dias, é difícil. Não chegava, não. Você ia lá no correio, botava a carta, ela viajava, né? Então, da época que eu era menino, que eu ia botar carta no correio, que eu nem sabia onde era que colocava o remetente, que era ali na frente, né? O CEP, o endereço. Daquela época para hoje, a coisa mudou demais. A coisa assim mudou, e é rápido. Tudo muito rápido, as coisas mudam muito rápido. Quando eu olho o livro do profeta Daniel, Daniel 3:25, ele diz isso aí na parte C do versículo. Ele diz assim, o vento levou. E o vento levou. Olha o que ele diz. Foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento, foi o que o vento fez? Levou. E o vento, acho que o filme é baseado nesse versículo, não é possível. E o vento levou. E não se achou algum lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Esse versículo é baseado em um contexto de Daniel 2, que aí nós vamos ler agora. Vamos lá para o verso 1. Daniel 2:1. Acharam? Diz assim, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos. E o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse, tive um sonho. E para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus,
o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado, de modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas, para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Verso 21. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei, e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: por que tu fazes-me saber o sonho que tive e a sua... Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. Verso 30. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua,
uma estátua que era imensa, esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então juntamente foi esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez saber que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Verso 40. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Verso 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou, e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Que maravilha, né? Mas a gente percebe aí na profecia de Daniel que tudo passa, tudo passará. Parece música do Nelson Ned, né? Nelson Ned, antes de ser crente, tinha uma música que ele já cantava assim, né? Tudo passa, tudo passará. Eu gosto muito de ouvir as músicas do Nelson Ned, as evangélicas. Mas tem uma que não é evangélica, que foi a que fez ele famoso, né? Ele canta assim, é a música dos anos 70. Tudo passa, tudo passará. Vem de uma versão francesa, né? E eu queria dizer para vocês nessa noite que o mundo está cheio de coisas que passam.
Só que como você está no presente, você não percebe. A não ser que você olhe fotos antigas, imagens antigas, você vai perceber que tudo está passando. Passou o império de Nimrod, o primeiro império que houve sobre a terra. O império de Nimrod era na Babilônia também. Lá ele construiu uma torre chamada Babel. E aquele império passou porque houve ali uma confusão das línguas. Aquele primeiro império, o império de Nimrod, lá na Babilônia de Babel, ele era baseado numa só língua. Baseado num cosmopolitismo linguístico. Com a mistura das línguas, o império de Nimrod desapareceu. Está lá o texto, está em Gênesis 11, de 1 a 9. Você pode ver lá em Gênesis 11, de 1 a 9, que com a mistura das línguas, com a confusão das línguas, aquele império de Nimrod, o primeiro império que houve sobre a face da terra, desapareceu. Mas o que acontece é o seguinte, daí para frente, todos os impérios que tentaram se estabelecer, ou que surgiram, tentaram alguma globalização. Já ouviram falar em globalização? Alguma espécie de cosmopolitismo moderno, ou da época, né? Só que para você conseguir um poder tão grande, dominar tudo, você precisa de unificar algumas coisas. 3 coisas no mínimo. Precisa unificar a ideologia. Então a maior luta dos políticos é por uma ideologia que unifique e que agrade a todos. Essa é a luta deles. Eles nunca conseguiram por causa da confusão da Torre de Babel. Deus propositalmente não permitiu que eles conseguissem a unificação, porque eles iriam se envaidecer. Eles não vão conseguir. Eles não conseguem. Nem mesmo em países de totalitarismo total e pleno se consegue isso. Porque o homem tem uma coisa dentro dele chamada livre-arbítrio. Tem uma coisa chamada democracia de ideias, onde tem um processo chamado dialética, onde você nunca consegue estar unificando nada. As coisas estão sempre em profunda mudança. Sempre tem uma tese, sempre tem uma síntese, depois volta de novo, daquela própria tese, vai surgir um confronto da tese, depois vem uma síntese, depois vem a síntese da síntese, da síntese, da síntese. Você não consegue. As ciências humanas provam isso. As ciências humanas provam que você não consegue colocar pessoas num processo ideológico e unificar, e deixar eles estaticamente lá parados, dizendo assim, pronto, a ideologia agora é essa, fique aí parado, comendo a sua sardinha, seu feijão com arroz, que nós vamos agora viver bem. Não dá certo. Quem estudou ciências humanas sabe, não dá certo. O ser humano, com o seu livre-arbítrio, com a sua vontade de crescer, com a sua vontade de aventuras, ele não consegue ficar parado, estático, enquanto uma única pessoa domina o mundo, por causa da Torre de Babel. Então, quando algum político tenta dominar tudo, ele tenta unificar a ideologia, a religião. Aí, pastor, por que tem tanta religião no mundo? Por causa da Torre de Babel. Por que, pastor, que tem tanta religião? Meu amigo, isso foi lá na Torre de Babel. Por que tem tanta religião no mundo? Porque se uma só pessoa unificar todas as religiões numa só, domina o mundo. Domina o mundo. Se um dia vocês perceberem que há uma única ideologia no mundo, que há uma única religião no mundo, e que há uma única língua dominante no mundo, se isso acontecer um dia, e vocês estiverem percebendo que todos têm a mesma ideologia, a mesma religião, eu digo a vocês uma coisa, a besta chegou. Vocês estão com a besta do Apocalipse. Por isso que eu sei que a besta não está aqui agora. Sabe por quê? Porque tem muita gente pensando diferente, tem muita religião diferente, tem muita língua diferente. Uma das coisas que os impérios tentam estabelecer é uma única língua. A história prova isso. A estátua imperial da história política tem uma heterogeneidade de mistura. Qual é a mistura, pastor? Bronze. Daniel fala qual é a mistura. Tem bronze, o que mais? Tem ferro, né? Prata, ouro e barro, não é assim?
Então essa mistura de barro, bronze, de ferro, de ouro, de prata, tem destruído o plano de unificação dos impérios. E é engraçado que quem tem o poder quer dominar tudo, né? Sempre tem esse desejo. O império de Alexandre o Grande. Alexandre conquistou o mundo da sua época, bem jovem, mas ele era grego. Na verdade ele era da Macedônia. A Macedônia fazia parte da Grécia. Ele dominou o mundo com as armas e a cultura grega se estabeleceu no mundo. A língua grega dominava aquela área que Alexandre conquistou. E Alexandre morreu e o império se dividiu, desapareceu. Mesmo com o grego tendo grande aceitação cultural no mundo de então, o império grego desapareceu. Aí veio o império dos medos e persas, que era uma mistura de soldados de Alexandre, de povos, que é na época de Daniel. Na época de Daniel tinha o império medo-persa. Na época de Nabucodonosor, é o império dos medas, dos persas. Esse império desapareceu também. Esse império que conquistou Jerusalém, que levou Daniel preso, que levou Sadraque, Mesaque e Abednego preso. Esse império que depois se tornou um império de fala grega, também desapareceu. Por que desapareceu? Porque apareceu um novo império na Europa, que veio invadindo tudo. Invadiu a França nos Pirineus, invadiu a Bretanha, lá na ilha, a Inglaterra, invadiu toda a Ásia, chamado Império Romano. O Império Romano invadiu tudo e transformou o mundo numa unificação política, onde César era o rei absoluto. Quando a gente pensa em César, a gente pensa que só existia um César, mas eram vários Césares, porque César quer dizer o imperador pleno, né? Aquele que domina plenamente. Existia um César, geralmente a gente chama ele de César, que era Otávio Augusto, mas muitos outros houveram. E eles dominaram o mundo com as armas, um exército de soldados espalhados pelo mundo todo. Na época de Jesus, era este império que dominava. Este era um império de ferro, das armas de ferro, da tecnologia de ferro. E eles tinham uma língua naquela época. Diga que língua era. Império Romano, o latim. O latim era a língua dominante no mundo. Paulo falava latim. Ele era obrigado a falar latim. Ele era cidadão romano. Paulo falava grego, hebraico e latim. Falava grego porque antes do Império Romano invadir aquela região de Paulo, o Império Grego dominava aquilo lá. Os romanos, eles conseguiram dominar o mundo com as armas e com a língua, mas a cultura grega entrou no Império. Se você olhar bem, esse império também desapareceu. Você tem hoje o Coliseu de Roma, ele está todo quebrado. A Silvinha esteve lá. A Silvinha não está aqui hoje não, né? Deve ter tirado foto. Uma hora eu quero lá tirar uma foto naquele Coliseu para ver ele quebrado. Diz assim, ali, ó, o lugar dos imperadores romanos está todo quebrado, mas ainda dá para ver. Ele ainda está lá, né? Já tem a foto, né? Fica perto de uma área onde passam muitos carros. Coliseu. Alguém já foi no Coliseu Romano aqui ou só a Silvinha que andou por lá? Gente, ninguém aqui anda na Itália. Pelo amor de Deus, a gente precisa... Vocês vão gostar da Itália, parece brasileiro. Eu nunca fui lá. Né? Mas os que a gente vê no Brasil é tudo gente boa, né? Os de São Paulo, né? Lá deve ser diferente o negócio, né? Preciso ir lá. Se alguém quiser promover minha viagem aí para Roma, eu quero ir a Roma. Roma é uma cidade maravilhosa. Gente, como é que a gente vai morrer e não vai em Roma? Todos os caminhos levam a Roma. Levava. Na época do Império Romano, eles criaram vias ápias, vias constantes, porque todos os caminhos iam para Roma. Aquele império desapareceu, irmãos. Mesmo tendo espalhado os soldados do exército romano por todo o mundo, mesmo tendo se espalhado com o latim, surgiu um novo império, em tempos modernos, chamado Império Inglês. Era da Inglaterra. A Inglaterra dominava o mundo. Dominava com o poder das libras, das armas e a língua. Diga qual era a língua. Qual
Qual é a língua da Inglaterra, gente? O inglês. E agora nós estamos sob o Império Americano, favorecido pela língua da Inglaterra. O inglês. Pela cultura de Hollywood e pelo avanço tecnológico. Diga qual é a segunda língua do brasileiro. Que ele não sabe falar, mas é a segunda língua dele. A segunda língua nossa é inglês. Todo mundo quer falar inglês. Diga que a gente não quer falar inglês. A gente fala até sem querer. Tem umas palavras aí que a gente fala, né? É tudo em inglês. Tudo em inglês. Então, eu fico olhando para aquela estátua e pensando, os impérios são como estátuas dos pés de barro. Daniel 2, 35 e 36, vamos lá? Daniel 2, tem aí, né? 35 e 36. A palavra do Senhor diz assim: estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Tem uma pedra que foi cortada. A pedra que foi cortada feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou, despedaçou. Daniel 2,34, Daniel diz assim: estavas vendo isto, Nabucodonosor, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Uma pedra que foi cortada, sem auxílio de mãos, ela esmiuçou os reinos e impérios com os pés de barro. E eu queria dizer ainda que essa pedra ainda está esmiuçando reinos e impérios com os pés de barro. Olha o que ela fez, o que ela destruiu. Esmiuçar quer dizer destruir até ao pó. A Bíblia diz: tu és pó e ao pó tornarás. A pedra que foi esmiuçada, que foi cortada, a pedra que foi cortada, esmiuçou o ferro. A pedra que foi cortada, esmiuçou o barro. A pedra que foi cortada, esmiuçou o bronze. A pedra que foi cortada, esmiuçou a prata. A pedra que foi cortada, esmiuçou o ouro. No tempo da vida humana passaram todas as eras. A era glacial, onde a Terra atingiu o ponto máximo da queda de temperatura com grandes mantas de gelo. Até hoje se descobrem mamutos debaixo do gelo. Ou até na terra, na pedra, né? Essa era glacial passou. Quem estuda história sabe disso. É uma era que passou. Há uma profecia de que talvez possa voltar, mas é difícil. Passou a era do gelo e passou a era da pedra lascada. Já ouviu falar? É assim mesmo. Parece até que eu sou nordestino falando isso, mas está escrito bem assim mesmo no livro de história. Era da pedra lascada. Bem assim mesmo. Quem já leu história sabe disso, não, Simão? Não é assim que diz? A idade da pedra lascada. Antigamente eu ficava olhando isso, porque lá no sertão, quando a gente fala lascada, é um negócio assim meio doido, né? E eu ria, né? Eu dizia: o que é essa pedra lascada? É porque o homem pré-histórico, ele não tinha muita tecnologia, então ele pegou a pedra lascada e fez um machadinho de guerra para brigar com os animais e com outros homens. Então ele se aproveitava da pedra que estava lascada ou quebrada. Já na pedra polida é diferente. O homem, com o tempo, ele aprendeu a esmerilhar a pedra, passar a pedra na água e riscar com a própria pedra. Na pedra polida, o homem poliu a pedra para fazer uma tecnologia de guerra, né? Um machadinho de guerra, e também ferramentas de agricultura, enxada, fez foices, enxadas e também arados para lavrar a terra. Isso foi uma revolução de ferramentas na época da pedra polida, que isso tem um nome especial chamado período neolítico. Período neolítico é quando o homem já está evoluindo, né? E aí vem a era de cobre.
quando o homem passou a utilizar o cobre para criar armas e utensílios da casa. Do cobre veio a era de bronze. A era de bronze, quando o homem misturou o cobre com estanho, e aí ele criou armas, lanças. Na época de Sansão, por exemplo, na época de Sansão, Juízes de 13 a 16, é essa era de bronze. Sansão é dessa era. Quando ele está lutando contra os filisteus, o povo de Israel não tem as armas de bronze que os filisteus têm. E é por isso que os filisteus têm um império ali que domina tudo, porque os filisteus tinham uma tecnologia que produzia armas de bronze. E o povo de Israel não tinha aquela tecnologia. Então Israel era dominado pelos filisteus, porque os filisteus tinham uma tecnologia que produzia armas e escudos de bronze. E os israelitas só tinham Sansão, somente Sansão, né? Então, isso aí foi em torno de 4.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, né? Isso é chamado o período da antiguidade. E no início do período da antiguidade clássica, o homem começou a mexer com o ferro. E a cidade de Roma passou a trabalhar o ferro de uma tal maneira que ela criou um exército de ferro. Os soldados romanos tinham lanças de ferro, espada de ferro. E quando eles iam enfrentar os seus adversários, eles tinham apenas bronze ou cobre. Então era fácil para Roma dominar. Ela tinha um exército armado com espadas de ferro, lança de ferro, e eles só tinham cobre ou bronze. Então a tecnologia de Roma era avançadíssima. As estratégias romanas eram avançadíssimas. Quem assiste futebol aqui sabe. Vejam, a partida de futebol italiana, de time italiano, é diferente. Eles são excelentes em quê? Defesa. Se pegar a Itália e Brasil, você vai ver que o time italiano ele vai ficar excelente na defesa. Eles têm uma noção de defesa. Qualquer italiano, qualquer cidadão de Roma, qualquer cidadão da Itália, eles têm uma noção de defesa que vem desta época. Você pega o time de futebol deles, eles ficam na defesa o tempo todo. Eles têm uma noção de defesa que os brasileiros tremem, já sabem. Nós vamos ter que atacar o time italiano, porque eles têm uma noção de defesa diferente. E atacam de uma forma rápida. E não precisam de muitos para atacar, de poucos. O Brasil já perdeu para a Itália muitas vezes por causa disso. Então os soldados romanos eles tinham estratégia moderna, armamento moderno, e eles dominaram o mundo da sua época com armas de ferro. Esse império era para dominar o mundo e não acabar mais nunca. Ele foi até a Idade Média, mas acabou. O Império Romano acabou. O vento levou. O vento leva tudo, meus irmãos. Daniel 2,35 diz isso, parte C. O vento os levou. O vento leva tudo, um dia também nos levará. Está vendo essa nova era de tecnologia avançada? Todos esses celulares e tablets que as pessoas têm, esses notebooks, toda essa internetização, esses foguetes subindo para o céu, o Elon Musk, a Amazon. O Elon Musk é o quê? Um empresário, é? Um empresário que joga foguete no ar toda hora, né? O homem tem tanto dinheiro que toda semana ele joga um foguete para o ar. Não é bem assim, né, Ilana? Mas toda hora, eu pelo menos não tenho dinheiro para soltar foguete e explodir. Ele joga um foguete no ar e explode o foguete. Um foguete daquele deve custar bilhões, um negócio daquele, né? O cara solta ele no ar para a gente ficar olhando o foguete subindo, e quando o foguete chega lá em cima, o Elon Musk explode o foguete. Você tinha dinheiro assim, para soltar um foguete assim e explodir lá no ar? Só o dinheiro da fumaça daquele foguete, irmão Edivaldo, eu ficava rico. Porque a fumaça daquele foguete é um combustível caríssimo aquilo ali. É ou não é? Mas eles ficaram vendo Elias subindo na carruagem de fogo, e eles pensaram assim, vamos fazer um foguete também, uma carruagem de fogo. E eu lembro sempre que todos esses avanços estão profetizados na Bíblia. O pessoal diz assim, pastor, tanto avanço, então a Bíblia não tem mais poder. O poder da Bíblia é de profecia, irmãos. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, diga aí. O poder da Bíblia é de profecia. Amém? Nabucodonosor teve um sonho.
Mas quem revelou o sonho para ele? Quem revelou o sonho? Daniel. Porque Deus deu a Daniel o poder, a graça de revelações. Amém? O poder político é um poder constituído por armas, dinheiro e documentos. Mas o poder espiritual é um poder divino, é de Deus. Tudo isso vai passar. Eu sei que as pessoas não querem mais ouvir uma pregação assim. As pessoas querem ouvir uma pregação que diga assim: amanhã nós vamos para a praia, tomar sorvete, beber água de coco. Não é assim? É isso? Então abra a Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Que diz assim, que amanhã a gente vai para a praia, tomar sorvete e tomar água de coco. Apocalipse 21, verso 1. É isso que diz aí? Vamos à praia. Vamos à praia, né? Pega o seu chapéu de palha. Tem uma música assim, negócio de chapéu de palha? Como é? Ah, tem, mas não sabe, né? Chapéu de palha, tem um negocinho, não tem? Ninguém quer fazer essa música aqui. Como é que diz? Apocalipse 21, verso 1. Fala de praia aí? Diz assim: vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar, para você pegar a praia, e a praia já não existe. Eita, pastor, a praia não existe. Tem coisa melhor do que a praia. Amém? Isaías 40, abra lá a sua Bíblia, Isaías 40, versos de 6 a 8. Isaías 40. Tudo passa, irmãos. Isaías 40, de 6 a 8. Uma voz diz: clama. E alguém disse: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Tem uma tradução que diz: soprando nela o hálito do Senhor, não é isso? Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tem uma tradução que diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Tudo passa, irmãos. Salmo 90, de 1 a 6. Salmo 90. Vamos lá? Salmo 90, de 1 a 6. Você está bom de Bíblia, hein, irmão? Salmo 90, de 1 a 6. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: voltai, filhos dos homens, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. Tu os levas como por uma torrente, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce. De manhã cresce e floresce. À tarde corta-se e seca. Vamos encerrar então com Mateus. Mateus capítulo 24, verso 35. Diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu quero concluir. A pedra que foi cortada. Quem é esta pedra que foi cortada sem mãos, que se dirige sozinha, que destrói impérios, que balança a história e diz no Salmo 93: volvei, filhos dos homens. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular. A Bíblia diz em Isaías 28:16, Isaías 28:16, portanto assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Efésios 2:20, o Senhor diz, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. 1 Pedro 2:6, 1
Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 6. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem nela crê não será confundido. Amém? Então Jesus é a pedra de apoio, a pedra angular. Nós precisamos estar firmes na rocha, firmes em Jesus. Tem muita gente que está confiando em alguma coisa desse mundo, mas vai passar. Você precisa se firmar na rocha, e a rocha é Jesus. Jesus quer firmar a tua vida, Jesus quer firmar a tua fé. Nessa noite, nesse domingo abençoado, muita gente tem ouvido a palavra, e muita gente sabe que Deus é soberano em todas as coisas. O Senhor é soberano, e Ele está entre nós nessa noite. E nessa noite Jesus convida você, a se entregar para Ele, confiar nele. Ele é a rocha da sua firmeza. Se nessa noite tiver alguém aqui que veio para entregar a sua vida a Jesus, eu quero convidar para vir aqui à frente, se tiver essa pessoa conosco. Uma pessoa que está conosco, que quer se entregar a Jesus, quer ser crente. Queria convidar para vir aqui à frente, se tiver alguém conosco. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, se tiver alguém conosco aqui. A pessoa vem andando, né? Porque é sempre assim que a gente faz, né? A gente convida, o convite é feito, a pessoa se apresenta. É um toque espiritual que Deus faz no coração de cada um. Um dia especial. A pessoa tímida se converte. A pessoa tímida se converte, né? A pessoa que tem dificuldade de se apresentar, se apresenta. Porque é um milagre que Deus faz na vida da pessoa. Jesus é a pedra angular da sua vida, aquele que lhe dá o sustento. E como tudo vai passar, mas Jesus não passa. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Amém?